Cristiane Sotomayor, seja muito bem-vinda ao Real Time 1, prazer recebê-la. Muito obrigada, Caio. Fique à vontade. A proposta aqui é fazer uma sala de casa, sua poltrona, para que a gente converse. Ótimo. Converse à vontade. Tá ótimo. Cristiane, sua câmera é a número 3, tá bom? Tá, ok. Se você quiser olhar para ela, ou você sentar aqui, você pode olhar também. Mas tem uma câmera lá no fundo, que é uma câmera mais geral, para a gente ficar mostrando esse cenário um pouco mais completo. Tá ótimo. Bom, Perfeito. vou chamar a vinheta e em seguida eu volto conversando com Cristiane Sotomayor, arquiteto urbanista e ex-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, além de advogada. E participa de comissões da OAB. Vamos já falar sobre isso. Jane, prazer te receber mesmo. Te entrevistei várias vezes na condição de presidente do Incluve lá atrás. E agora, você como vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, é mais uma vez um prazeroso te receber para a gente falar sobre Manaus, falar sobre a nossa cidade. Vai ser um prazer, Caio. Eu me sinto honrada com o convite e conte sempre comigo, viu? Ah, que bom, bom saber disso. A gente vai aperrear mais vezes. Olha, ali na sala que eu recepcionei você, você falou uma frase que eu até anotei aqui, porque isso ilustra muito bem a nossa história quanto cidade, quanto desenvolvimento da cidade. Picos econômicos alteram o processo urbanístico. É natural que a gente passe por ciclos e ciclos, mas o nosso foi muito feroz, fomos referências economicamente falando, depois decaímos, entramos em crise, subimos outras vezes e aqui estamos. Exatamente. A cidade está travada? Está parada? O que acontece é o seguinte, né? Quando você tem um pico muito acelerado econômico, você tem um boom de crescimento urbano muito violento, muito intenso. Então nós temos que relembrar um pouco essa história da nossa cidade para a gente poder entender o que hoje nós estamos passando, ainda estamos passando, né? O desenvolvimento de uma política de melhoramentos, né, em termos viários, em termos de mobilidade, em termos de habitação. Tudo isso são políticas a longo prazo. E a gente não pode esquecer que o planejamento urbano ele tem que estar à frente, né? Então você primeiro elabora planos urbanísticos, planos de crescimento da cidade, para depois você colocar em prática. E a gente nunca conseguiu fazer isso, Caio. Sempre foi o oposto. Sempre foi o oposto. E assim, e aqui eu não estou falando de nenhum governante especificamente, de nenhum período especificamente. Eu falo mesmo da história. Nós tivemos o boom econômico da borracha, que ali a gente já viu o crescimento de uma cidade flutuante. Na época da retirada da cidade flutuante, nós tivemos então também a primeira invasão da cidade de Manaus, que foi o Beco do Macedo, né? Posteriormente, o declínio, nossa cidade então sente muito, né? A gente sabe disso pela história e tudo. Tivemos outro boom de desenvolvimento que foi a Zona Franca. Com isso, nós tivemos um crescimento populacional de 10 vezes mais pessoas, 10 vezes, né? Então, assim, não há política nem planejamento que dê conta de um crescimento desse, né? Aí você vai observar a questão da migração urbana, aí a migração, com isso vem o quê? Invasão de terra, porque não tem habitação para todo mundo, né? E em função disso, são ruas tortuosas, não tem raio para passar ônibus, não temos definição de áreas comerciais, então tudo está misturado. Tudo isso a gente sente, não é verdade? Às vezes você está morando do lado de um bar, e o bar com música alta, atrapalha toda a vizinhança, mas por quê? Porque você não está no loteamento aprovado. Você está numa área que foi ocupada espontaneamente. Isso me parece muito cíclico. É natural isso, até um pouco óbvio que a gente está falando, mas você falou do passado, eu estou vendo isso no futuro. Você falou da cidade flutuante, eu olho para o Tarumã. Você falou da questão das invasões e do comércio em locais que não foram planejados para receber esse segmento ali. Eu olho para a Zona Norte e vejo que a mesma coisa está se repetindo. Exatamente, exatamente.
E isso, se a gente não tomar pé, se a gente não tiver uma política muito forte, sabe? E quando eu falo uma política, eu estou falando de aplicação da legislação, porque nós temos leis, boas leis, diga-se de passagem, muito boas, O plano diretor é modernas. suficiente o que temos? Te digo com toda a tranquilidade que sim, nós temos um código de posturas que tem absolutamente tudo, né? Questão ambiental em Manaus, no estado do Amazonas, é muito mais bem aplicado do que outras cidades da região norte. E eu estou te falando isso com muita tranquilidade porque eu dou consultoria para outras regiões, para outras cidades da região, tá? E Manaus é realmente uma política muito dura ambiental, né? Apesar disso, você vai ali no Tarumã, você vai ver invasões, você vai ver ocupação das águas, né? Que a época da discussão do plano diretor, no Brasil se aplica a lei de uso e ocupação do solo. Uhum. E eu levantei a mão, aí eu disse, será que no estado do Amazonas ou na região amazônica a gente não deveria ter a lei de uso e ocupação do solo e da água? E eles não entenderam na época, porque a gente tinha uma consultoria do IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Eles estavam ajudando, auxiliando, né, de forma conveniada, a fazer o plano diretor. E aí nós levamos eles então para conhecer os pontões, que são os postos de gasolina flutuante. Eles ficaram impressionados com aquilo, nunca tinham visto. Então você imagina, tem também as particularidades da nossa região, né? Sim. Você está falando dessa região dos pontões, eu vou lembrar, foi lá na década de 60, de 70 com a cidade flutuante, mas olhando hoje para o Tarumã, que é um aspecto que a gente está conversando, pouco difere daquilo, embora aparentemente o caráter seja mais turístico nesse primeiro, ou de lazer nesse primeiro momento. Só vou te dizer que há uma diferença, porque vamos chamar imóvel, porque não deixa de ser a figura, né? Sim. Todo imóvel que está sobre as águas, ele está autorizado pela capitania. Sim. Entendeu? Por exemplo, a prefeitura, ela não vai te dar uma autorização para estar lá. Sim. E é por isso que eu questionava Porque se a lei de uso do solo não seria também para água. Sim. É porque é considerado uma embarcação, né? Exatamente. É considerado uma embarcação. Exatamente. Então a capitania é que tem que autorizar. Eu não estou dizendo com isso que todas as áreas que a gente for percebendo flutuantes está licenciada pela capitania. Mas eu te digo que grande parte sim. Com certeza, né? Então, assim, essa é a grande diferença, né? E aí você também não tem aquele grave problema que houve na cidade flutuante de salubridade, de falta de saneamento, né? Que também pesou muito. Exatamente. A história da cidade flutuante não é uma história assim que está associada a aspectos de crescimento saudável para a cidade, é o contrário, né? É uma depreciação. Então, por isso que eu te falo, eu acho que hoje os flutuantes já são mais fáceis da gente lidar, Sim. se a gente quiser resolver o problema. A gente fez uma série aqui ano passado, pelo Real Time, uma série de conteúdos audiovisual voltados ao Tarumã. Em uma das nossas manchetes, e a gente estava, obviamente, apoiado na fala de um técnico do IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que dizia, o rio Tarumã está envenenado? Fizemos uma pergunta e ele respondeu dentro do conteúdo. Infelizmente, uma afirmação positiva para a questão, porque a gente está vendo que, embora ainda tenha muito esse vínculo de que é um local para lazer dos fins de semana, sim. Mas se você for naqueles flutuantes ali, são pouquíssimos, acho que dá para contar nos dedos, o que possui uma estrutura, uma estação de tratamento, para os dejetos não irem parar no rio. Com certeza. Eu lembro que a FUCAP, salvo engano foi a FUCAP ou a Universidade do Amazonas, eles desenvolveram um sistema de tratamento para os flutuantes. E funcionou muito bem. Então, por isso que eu te falo, sabe? É a vontade de querer mudar. As soluções estão tão próximas, né? Existem. E a gente não pode esquecer da nossa realidade. A gente tem aqui uma coisa que está protegido constitucionalmente, que são os ribeirinhos. E pela própria denominação a gente já entende que eles têm um vínculo muito forte com a água, né? Então, como que a gente faz com que essa população que tira seu sustento, que sobrevive de estar morando na várzea, de estar morando próximo às águas, né? A solução é retirar, né? Então, tudo isso a gente tem que estudar, sabe?
Agora, eu acredito muito, sabe, Caio, que uma vez me perguntaram, a cidade não tem jeito? Aí eu até falei, ué, se eu pensasse assim, eu não era arquiteto urbanista, Sim, né? claro. Eu desistia simplesmente, mas não, tem jeito sim. O que falta talvez seja realmente vontade, vontade política, vontade também, eu acho que a gente também tem que fazer a meia-culpa. Sim. Eu acho que a população também tem um papel estratégico nisso, e esquece. Basta dizer da ocupação das calçadas. É um drama, nosso grande drama, calçadas. E as calçadas são ocupadas pelos moradores, cientes que são calçadas e se dizem, não, é na minha frente, é minha. Minha calçada. É a minha calçada. Né? Então, assim, essa empatia com o outro, ela tem que existir espelhada na cidade. Sim. Se ela existir dessa forma, eu te garanto que a gente teria uma cidade muito mais humana. Sim. Sabe? Mas, Cristiane, existe pelo menos um primeiro passo a ser dado? Eu sei que é muito complexa até a pergunta, mas existe o que precisa ser feito? Não. Primeiro faz isso. Vamos mudar um pouquinho a tua pergunta. Vamos dizer que você chegou para mim agora e disse assim, Cristiane, eu tenho aqui uma verba, tenho um dinheiro e eu quero tentar começar. Vamos pensar assim. Começar pelo dinheiro, né? Não, eu digo dinheiro porque você vai contratar consultoria, você vai... O próprio fato de rever calçados, se você vai bater na porta da pessoa e falar, olha, você ocupou sua calçada, hein? Vamos rever isso? O que ela vai dizer? Olha, eu posso até rever, mas você vai bancar? Eu tenho certeza. Né? Então, se você chegasse para mim com essa proposta, eu ia te falar, Caio, vamos estudar na cidade onde seria um protótipo dessa cidade que queremos, entendeu? Sim. Vamos pegar ali um pocket, né? Sim. Vamos pegar um pedacinho da cidade, pode ser um conjunto residencial, pode ser 2 ruas, 3 ruas, não sei. Tem até uma construtora, se eu não me engano, com um bairro planejado, que a gente entrevistou aqui o vice-presidente da ADEME, e comentou sobre isso, que acho que é o Parque Mosaico, que fica naquela região da zona centro-oeste da cidade. Exatamente. Que é um exemplo, que eu acredito que quando concluído será um exemplo. Exatamente. Já está sendo, tá? Eu convivi bastante com a criação do Parque Mosaico, estava na prefeitura durante seu período de desenvolvimento, posteriormente, porque eu passei pela prefeitura como cargo comissionado, né? Sim. Eu não sou estatutária, então tenho meu escritório de consultoria, né? Sou arquiteta, trabalho com direito urbanístico, é o nosso métier mesmo, nossa expertise, então ainda sou consultora deles, do Parque Mosaico. E eu te digo que até agora eles estão já implantando isso. Vou te dar 2 exemplos. Recentemente surgiu na rua principal do Parque Mosaico 2 carrinhos, um de açaí, de venda de açaí, e outro, se não me engano, de algum de alimentação, não lembro especificamente. Eles foram lá, chamaram, conversaram, disseram que vai ter uma área de food truck, abriram o espaço, colocaram as pessoas lá. Que legal. Tá entendendo? Então é esse cuidado que eu falo para você. Sim. Sabe? Então, se a gente pudesse pegar uma área, e eu falo de uma área consolidada mesmo, de uma área que está ali há anos, sabe? Uhum. Se a gente quisesse fazer diferente, claro, isso com certeza, isso é fato. A gente só consegue tendo aquela população junto com a gente. Sim. Né? Eu tenho certeza que a gente consegue. Às vezes é acolhendo, né? É acolhendo que você vai transformar, vai conseguir transformar. Acolhendo e ouvindo. Porque muitas vezes você chega de paraquedas ali e você não sabe o que está acontecendo ali, né? Então você tem que ouvir também aquela população, aquela comunidade. Sim. Sabe o fato de algumas ruas quererem fechar a rua? Sim. Logo de pronto todo mundo vai dizer, é um absurdo. Vai transformar em condomínio? Vai lá. Vai lá escutar aquela população. Tá entendendo? Eu acredito que o Inclube tem muitos desses problemas. Eu lembro que nós fizemos isso no Conjunto Eldorado. E o Conjunto Eldorado foi uma marca assim para mim, minha vida profissional. Porque nós fizemos questionários por amostragem com os moradores. Em função dali
das alterações de uso que haviam dado entrada no clube com muita intensidade, já tinha a Praça do Caranguejo e queriam mudar os usos também ao longo das ruas, que são residenciais, né? E, nossa, Caio, você precisava ver o que eles falavam. Boletim de ocorrência, vários, sabe? Brigas, porque queriam entrar em casa e tinha um carro na porta e a pessoa vinha bêbada. Sabe? Então, você também tem que entender. Sim. Você também tem que ter simpatia de se colocar no lugar. Sim. Você chega cansado do trabalho, aí você chega lá e tem todo esse problema. Você não vai ficar feliz, né? De jeito algum. Então, eu acho que isso também é um papel bacana, importante, sabe? Saber, né? Saber ouvir. Com certeza. Saber ouvir. Agora, partindo para a mobilidade urbana, Cristiane, a gente comentava sobre esse aspecto e como ele ficou cada vez mais apenas em discussões lá atrás, não avançou. Você diria, se você pudesse dizer em tempo, quanto Manaus está atrasada nesse aspecto? Olha, eu vou te falar pela minha experiência, né? Que eu lembre nitidamente assim, eu acho que a grande discussão que nós da população tivemos em termos de mobilidade foi durante a Copa. Durante a Copa não, um pouquinho antes da Copa, para recebermos a Copa, né? A Copa é de 2014. Então essa discussão devia ocorrer em 2012, 2010, né? Que a gente falava em corredores urbanos, em metrô de superfície, lembra disso? Ou monotrilho. Monotrilho, né? Então, eu acho que é desde essa época que, infelizmente, nós paramos de falar sobre isso, né? E falar apenas, né? Das discussões que foram abertas. Exatamente, exatamente. Agora, eu sei que não é fácil. Sim. Né? Às vezes a gente também coloca umas opiniões e parece que é do dia para a noite. E eu sei que não é fácil, né? Principalmente na Zona Norte e Leste. E é a zona mais densamente povoada, que mais necessita do transporte público, né? Então, nós temos ruas tortuosas, nós temos raios de rua que não entra ônibus, nós temos invasões, nós temos um problema seríssimo nessas áreas que a gente estava conversando anteriormente, aquelas ruas comerciais. Sim. Fila dupla, fila tripla. Sim. E o transporte coletivo não pode esperar, né? Então, eu sei que é longo, mas você falou uma coisa que é certa. Pelo menos a discussão. Sabe? Eu acho que começa aí. Começa nessa inquietação, né? Pelas minhas contas fazendo aqui, então, faz 13 anos que se parou de discutir mobilidade urbana como transporte de massa, essas questões. É isso? Eu acho. Na minha visão, sim. Como uma solução macro, assim, sabe? De grande impacto. Com certeza. Sei que o custo é altíssimo, porque envolve desapropriações, com certeza, né? Muitos. Com certeza, nós não temos grandes ruas. A gente não pode esquecer que o grande tronco de mobilidade de Manaus é a Constantino Nery. E aí, se você for olhar quais as ruas paralelas a Constantino Nery, só existe uma. Djalma Batista. Djalma Batista. Acabou. Uma rua amplamente comercial. Então, assim, até isso, né? Problema estrutural. Do traçado da cidade, sabe? As grandes cidades trabalham com vários modais. Aí a gente fala do BRT, VLT, monotrilho, metrô de superfície. Algum desses que eu citei são viáveis para Manaus? Tudo passa pela questão realmente financeira, econômica. Sim. Né? A gente sabe que o metrô seria uma solução espetacular. Tá? E aqui a gente... Fantástico, né? Vamos esquecer que Manaus, os cursos d'água estão aqui em cima, ou nós estamos aqui embaixo, né? Porque existe solução de engenharia para isso. Sim. Que o diga o Eurotúnel, que é subterrâneo, passando pelo mar. Sim. Né? Então, soluções a gente tem. Mas sabe uma solução que eu acho que talvez ajudaria? Não é a solução, tá? Mas eu acho que como modal, como mais um modal, mais uma opção, seria de forma fluvial. Aproveitando a costa do Rio Negro. Aproveitando a orla da cidade. Você imagina você sair ali, por exemplo, da Ponta Negra, de um terminal da Ponta Negra, né? Assim como você se desloca para a Marina do Davi, da Marina do Davi para a Praia da Lua e tal,
Você sairia dali fazendo vários pontos, várias paradas. Dali você poderia chegar ali naquela via que dá acesso a Coronel Teixeira, ali perto da Transporte Bertolini. Ah, sim, é Santo Agostinho. Santo Agostinho. Do Santo Agostinho você poderia ir para Compensa. Sim. Da Compensa você ia para São Raimundo. Do São Raimundo você chegava no centro, do centro, até chegando por Aquequara. Sim. Você Que é tá uma entendendo? região, Zona Sul ali também, Né? Então, assim, e eu tenho certeza que com menos tempo, né? Claro, de forma segura, né? Que a gente iria ter que ter embarcações e tudo, mas tá cheio de cidades no mundo que o Fazendo transporte, exatamente, o transporte fluvial funciona como táxi. Né? Teve um especialista que nós recebemos aqui também, que ele falou que o VLT poderia ser uma alternativa para Manaus. Eu vejo que o custo disso, como você menciona, pode ser um fator que freia essa proposta. Exatamente, eu não tenho dúvida. Porque qualquer sistema sobre rodas que a gente venha a implantar, só funciona se eu tiver um corredor totalmente Dedicado. Exatamente. Segregado, sem ocupação de carro de passeio, sem intervalo para passagem de pedestres. Então, sabe, é uma coisa de alta velocidade. Sim. Aí sim funcionaria. Mas para isso eu preciso do quê? Desapropriação. É o X da questão. Desapropriação, com certeza. Caro, né? É porque, olha, se você tira um corredor, uma que a gente chama pista carroçável, né? Se a gente tira uma pista carroçável da Constantino Neri, vai fazer muita falta para a cidade, Sim. né? É isso que eu falo para você, é que nós temos poucas vias com uma largura suficiente. E olha, é uma preocupação que eu tenho. A Avenida das Flores, ela é extraordinária. Ela funciona de uma maneira impressionante. A gente economiza, assim, um tempo enorme de atravessar a cidade. Mas, daqui a pouco, você vai ver... Eu ia falar isso. Ela vai parar. Ela vai parar com semáforo e faixa de pedestre. Ela vai parar. Ela vai parar porque não está tendo controle sobre os empreendimentos que estão no limite dela. Então, você vê que você até fica com uma velocidade ali constante, uma velocidade média, quando você não tem nenhum empreendimento, comércio. Né? Então, nós urbanistas, como é que a gente planeja isso? A gente faz a faixa de via que vai ser o tronco, vamos chamar assim, né, de mobilidade. Aí você faz uma rua paralela e nessa rua paralela é o limite do lote. Você entendeu? Entendi. Que é para quando esse empreendimento, porque o empreendimento vai existir. É óbvio. São terrenos, o empreendimento vai existir. Quando eu sair do empreendimento, eu saio na rua paralela e depois eu acesso essa área troncal, sabe? Então, isso não tem na Avenida das Flores. Apesar de ser bastante larga e tudo, mas não tem. Então, o que precisaria? Fiscalização. Ou que se mantivesse uma faixa no edificante maior na frente dos lotes, que no futuro, quando precisar largar, já está já lá. tem uma área para lá. Como foi o que aconteceu com o Djalma Batista. Exato. Depois de um tempo precisou largar, acho que foram 5 metros para dentro. 3 metros. 3 metros para dentro. A proposta acho que foi 5, mas não conseguiu, avançou. Exatamente. Não avançou. Cristiane, quero te agradecer, obrigado por ter vindo aqui ao Real Tambu. Que bate-papo interessante para a gente falar da nossa cidade, a gente precisa olhar porque a cidade é dinâmica, a gente entende isso, não vai tudo isso que a gente está vendo acontecer é natural, então ciclos vão se repetindo, mas a gente precisa entender que é uma melhor qualidade de vida que a população merece, e a população também faz parte disso. Com certeza, não tenho a menor dúvida, e eu acho que cada um pode fazer também, sabe, um pouquinho da sua parte, né? Desde a criança, de ensinar a criança a não jogar o papel da bala no chão. Exatamente. Sabe, eu acho que passa por aí. E quero me colocar à disposição também, Caio, que você vê que eu falo de cidade e vou embora, né? É um assunto que me encanta, eu adoro. Eu vou aperrear. É porque é difícil a gente encontrar alguém que... A Cristiane, o currículo dela é muito bom. Vamos lá, teve experiência no setor público, tem o setor privado que ela atua até hoje,
é arquiteto urbanista e está nas comissões da OAB até em nível nacional. Isso, faço parte da Comissão de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB, né? E na época que eu entrei, foi uma grata surpresa, foi a convite da doutora Daniela Libório, que é a presidente até hoje, né? E ela dizia que ela já estava procurando há muito tempo uma pessoa que entendesse direito urbanístico na região norte. Na época só tinha eu dentro da comissão. Nenhuma outra representatividade das seccionais da região norte estava. Então eu fiquei muito feliz e aprendo muito, muito com eles. No dia a dia, né? Sim. Nessas discussões. Cristiane, de verdade, muito obrigado mesmo e eu espero que você retorne para cá, porque a gente vai encher a tua paciência em alguns momentos ali para tirar algumas dúvidas sobre a nossa cidade. Obrigado. Sem problema, eu que agradeço, viu? Obrigado. E a você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Real Time 1 Play. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.